Ciência versus espiritualidade. Deepak Chopra. Prefácio. Nada é mais misterioso que o ponto de vista de outra pessoa. Cada um de nós tem uma perspectiva. Acreditamos que nossa visão de mundo expressa a realidade. Os ameríndios do sudoeste dos Estados Unidos viajavam centenas de quilômetros para caçar bisontes, mas jamais comiam os peixes dos riachos locais. Do ponto de vista deles, os peixes eram os espíritos de seus ancestrais mortos. No Velho Testamento, o sacrifício de animais realmente mitigava a ira de Deus. Para o povo romano, era mesmo possível ler o futuro nas entranhas de uma galinha. Os antigos gregos consideravam uma realidade o fato de que a moral de cada um permitisse ter escravos, de que houvesse muitos deuses, para o amor, a beleza, a guerra, o mundo subterrâneo, a caça, a colheita, o mar. O que acontece, então, quando duas visões de mundo se chocam? Em 399 a.C., 3 cidadãos de Atenas acusaram Sócrates de não reconhecer os deuses tradicionais e propor novas divindades. Foi incriminado também por corromper os jovens. A pena para esse choque de visões de mundo, ou de deuses, era a morte. Durante o julgamento, Sócrates recusou-se a abjurar para escapar da sentença de culpado, tida como certa. De acordo com Platão, ele teria dito: enquanto eu respirar e conservar minhas faculdades, não cessarei de praticar a filosofia. Infelizmente, em muitas partes do mundo atual, esse tipo de colisão de pontos de vista ainda provoca violência e morte. Este livro versa sobre um choque de visões de mundo, mas não haverá troca de golpes. A ideia surgiu quando dois estranhos se encontraram num debate televisado sobre o futuro de Deus. O cenário era um auditório do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e a plateia se compunha de muitos estudantes e cientistas, mas também de leigos, inclusive admiradores locais de Deepak. Cada pessoa tinha suas próprias convicções pessoais, sem dúvida algumas eram religiosas, mas também suas visões de mundo, algo muito mais profundo que a fé. No debate da Caltech, Deepak se apresentou como defensor de uma visão de mundo em geral conhecida como espiritualismo. Um dos temas versava sobre as noções da física, e, no período de perguntas e respostas, Deepak indagou: temos algum físico na casa? Nem Leonard nem qualquer outro responderam. Mas, depois do debate, o moderador, sabendo que Leonard era físico, chamou da plateia a fim de formular uma pergunta para Deepak. Em vez de interrogá-lo, Leonard se ofereceu para lhe ensinar física quântica. Deepak aceitou ao fundo. Ouviu-se um misto de risos e aplausos. Quando começaram a conversar, descobriram que suas visões de mundo eram muito discordantes. Ao perceber a profundidade no choque, decidiram expor isso em um livro. A ciência pôs a humanidade no caminho da descoberta dos segredos da natureza, de dominar suas forças e desenvolver novas tecnologias usando a razão e observação em lugar de uma trajetória emocional como ferramentas para revelar a verdade das coisas. A espiritualidade se orienta para uma região invisível e transcendente, interna ao indivíduo. A ciência estuda o mundo tal como ele se oferece aos nossos 5 sentidos e ao cérebro, enquanto a espiritualidade considera que o universo tem um projeto e é dotado de significado próprio. Na visão de Deepak, o grande desafio da espiritualidade é oferecer algo que a ciência não pode dar, em especial, respostas que estão no domínio da consciência. Qual dos pontos de vista está correto? Será que a ciência descreve o universo, ou será que ensinamentos antigos, como a meditação, revelam mistérios que estão além da perspectiva científica? Para descobrir isso, este livro aprofunda o choque de pontos de vista em 3 níveis: o cosmo, o universo físico, a vida e o cérebro humano. No fim, será analisado também o mistério maior, Deus. Em O Cosmo, o debate é sobre a origem do universo, sua natureza e para onde ele vai. Em Vida,
Discutis evolução, genética e origem da vida. Mente e cérebro aborda a neurociência e enfrenta todas as questões sobre a mente e o corpo. E Deus refere-se não só a uma divindade reguladora, como também ao conceito mais abrangente de uma presença divina no universo. Este livro abrange 18 tópicos, no total, com ensaios dos dois autores. Cada pensador contou seu lado da história, um tema de cada vez. Porém, em cada tópico, quem escreveu depois fez isso com o texto do outro à mão, sentindo-se à vontade para apresentar uma réplica. Como as réplicas atendem a convencer as plateias, buscou-se ser justo sobre quem teria essa vantagem. Nós dois estamos convencidos dos pontos de vista que representamos. Escrevemos de maneira impetuosa, porém cortês, para definir a verdade da forma como a vemos. Não é possível ignorar a questão a respeito de como perceber o mundo. O melhor que podemos fazer tanto os autores quanto os leitores é entrar na contenda. O que poderia ser mais importante? Parte 1. A guerra. 1. Perspectivas. A perspectiva espiritual, de Deepak. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Carling. Se quiser vencer a luta pelo futuro, a espiritualidade primeiro deve superar uma grande desvantagem. Na imaginação popular, há muito tempo a ciência já desacreditou a religião. Os fatos substituíram a fé. A superstição foi gradualmente vencida. É por isso que a explicação de Darwin sobre a descendência do homem a partir dos primatas inferiores prevalece sobre o Gênesis, e é por isso que vemos o Big Bang como a origem do cosmo, e não como um mito de criação povoado de um ou mais deuses. Por isso é importante começar dizendo que a religião não é o mesmo que espiritualidade, longe disso. Nem Deus é a mesma coisa que espiritualidade. As religiões organizadas podem ter perdido o crédito, mas a espiritualidade não sofreu essa derrota. Milhares de anos atrás, em culturas que se espalhavam por todo o planeta, mestres espirituais inspirados, como Buda, Jesus e Lao Tse, propuseram profundas visões sobre a vida. Eles ensinaram que existe um domínio transcendente além do mundo cotidiano de dor e luta. Ainda que os olhos contemplem rochas, montanhas, árvores e céu, isso é apenas o véu que encobre uma realidade mais vasta, misteriosa e invisível. Além do alcance dos 5 sentidos, há um domínio imperceptível de infinitas possibilidades, e a chave para desenvolver esse potencial é a consciência. Olhe para dentro, declararam os sábios e videntes, e você encontrará a verdadeira fonte de tudo, sua própria consciência. Foi essa extraordinária promessa que a religião deixou de realizar. As razões não nos dizem respeito, aqui, pois este livro é sobre o futuro. Basta dizer que, se o reino de Deus está no interior de nós, como declarou Cristo, se o Nirvana significa a liberdade de todo sofrimento, como pensava Buda, e se o conhecimento do cosmos está encerrado dentro da mente humana, como propunham os rishis, ou sábios da Índia, hoje não podemos olhar ao nosso redor e dizer que esses ensinamentos deram frutos. Cada vez menos gente pratica a devoção dos tempos antigos, no mundo todo. Mesmo que os mais velhos lamentem esse declínio, os que se afastaram da religião nem precisam mais de uma desculpa. Há muito a ciência nos mostrou um admirável mundo novo que não exige qualquer crença numa esfera invisível. A verdadeira questão é o conhecimento e como atingi-lo. Jesus e Buda não tinham dúvida de que descreviam a realidade a partir do verdadeiro conhecimento. Mais de 2000 anos depois, nós achamos que sabemos mais. A ciência comemora seus triunfos, que são muitos, e pede desculpas por suas catástrofes, que também são inúmeras e aumentam a cada dia. A bomba atômica nos levou a uma era de destruição de massa que provoca pesadelos só de pensar. O meio ambiente foi abalado de forma desastrosa por emissões expelidas de máquinas que a tecnologia nos oferece para tornar a vida melhor.
Mas os que apoiam a ciência descartam essas ameaças como efeitos colaterais ou falhas da política social. A moralidade, como nos dizem, não é responsabilidade da ciência. Mas, se olharmos mais detalhadamente, a ciência está diante do mesmo problema que a religião. Esta perdeu de vista a humildade diante de Deus. A primeira perdeu o sentido de reverência, encarando cada vez mais a natureza como uma força que devemos conquistar e a que devemos nos opor, desvelando seus segredos em benefício da humanidade. Agora pagamos o preço disso. Quando indagados se o Homo sapiens está em risco de extinção, alguns cientistas acenam com esperança de que, em algumas centenas de anos, as viagens espaciais estejam avançadas o bastante para abandonarmos o refúgio planetário que agora poluímos. Lá vamos nós estragar outros mundos. Todos sabem o que está em jogo. O futuro previsível paira sombrio sobre nós. A solução padrão contra os nossos inimigos atuais é muito conhecida. A ciência vai nos resgatar com novas tecnologias para recuperar o meio ambiente, substituir os combustíveis fósseis, curar a AIDS e o câncer, acabar com a ameaça da fome. Explique a sua doença, e sempre haverá alguém para dizer que há uma solução científica ali na esquina. Mas será que a ciência não está prometendo nos resgatar dela mesma? Porque devemos confiar nessa promessa. O ponto de vista que triunfou sobre a religião, e que vê a vida como algo essencialmente materialista, nos conduziu por um caminho que leva a um beco sem saída. Literalmente. Mesmo que, por milagre, eliminemos o desperdício e a poluição, tão desastrosos, as gerações seguintes continuarão sem um modelo para viver bem, a não ser aquele que nos fez fracassar: consumo desenfreado, exploração dos recursos naturais e diabólica criatividade na guerra. Como um estudante chinês comentou com amargura sobre o Ocidente, vocês comeram o banquete todo. Agora nos dão café e a sobremesa, mas nos apresentam a conta da refeição inteira. A religião não pode resolver esse dilema, ela já teve sua chance. Mas a espiritualidade pode. Precisamos voltar à fonte da religião. Essa fonte não é Deus. É consciência. Os grandes mestres que viveram milênios atrás ofereciam algo mais radical que a fé num poder superior. Apresentavam uma forma de ver a realidade que não começa nos fatos exteriores e numa existência física limitada, mas na sabedoria interior e num acesso ilimitado à consciência. A ironia é que Jesus, Buda e outros sábios esclarecidos também eram cientistas. Tinham uma maneira de chegar ao conhecimento que corre em paralelo à ciência moderna. Primeiro vinha uma hipótese, uma ideia que precisava ser testada. Depois vinha a experimentação, para verificar se a hipótese era verdadeira. Finalmente vinha a revisão dos pares, oferecendo novos achados a outros pesquisadores e pedindo que reproduzissem a mesma descoberta. A hipótese espiritual apresentada milhares de anos atrás tem 3 partes. 1. Há uma realidade invisível que é a fonte de todas as coisas visíveis. 2. Essa realidade invisível pode ser conhecida pela nossa consciência. 3. A inteligência, a criatividade e o poder de organização estão entrelaçadas no cosmo. Esse trio de ideias equivale aos valores platônicos na filosofia grega, que nos diz que amor, verdade, ordem e razão moldam a existência humana a partir de uma realidade superior. A diferença é que mesmo as antigas filosofias, com suas raízes plantadas há 5.000 anos, nos dizem que a realidade superior está conosco aqui e agora. Nas próximas páginas, enquanto Leonardo e eu debatemos as grandes questões da existência humana, meu papel será oferecer respostas espirituais não como um padre ou praticante de qualquer fé, mas como um pesquisador da consciência. Existe o risco, eu sei, de alienar os fiéis mais devotos, os muitos milhões de pessoas de todas as crenças para as quais Deus é muito pessoal. Mas as tradições de sabedoria do mundo não excluem um Deus pessoal. Para ser sincero,
Quando criança, eu não aprendi a venerar um Deus. Mas minha mãe, sim, e todos os dias de sua vida rezava num templo para Rama. Ao mesmo tempo, todas as tradições de sabedoria incluem um Deus impessoal que permeia todos os átomos do universo e todas as fibras de nosso ser. Essa diferença incomoda os que acreditam numa única e verdadeira fé e querem se apegar a ela, seja qual for a escolha. Mas um Deus impessoal não precisa ser visto como uma ameaça. Pense em alguém que você ama. Agora pense no próprio amor. A pessoa que você ama dá rosto a esse amor, mas você sabe que o amor existia antes de essa pessoa nascer, e que vai sobreviver a ela. Nesse exemplo simples, vemos a diferença entre o Deus pessoal e o impessoal. Quem acredita pode dar um rosto a Deus é uma questão de escolha pessoal, mas espero que você perceba que, se Deus está em toda parte, as qualidades divinas de amor, clemência, compaixão, justiça e todos os outros atributos relacionados a Deus se estendem infinitamente por toda a criação. Não surpreende que essa ideia seja uma vertente comum em todas as principais religiões. O alto nível de consciência permitiu que grandes sábios, santos e visionários chegassem a um tipo de conhecimento que faz a ciência se sentir ameaçada, mas que é totalmente válido. Nesse caso, nosso entendimento comum da consciência é limitado demais para ser aqui devidamente apreciado. Se eu perguntasse, do que você está consciente neste exato minuto? Você provavelmente começaria por descrever o aposento onde está, as imagens, os sons e aromas ao seu redor. Ao refletir, vai começar a perceber seu estado de espírito, as sensações de seu corpo, talvez uma preocupação escamoteada ou um desejo mais profundo que os pensamentos superficiais. Mas essa jornada interior pode ir bem além disso, levando a uma realidade que não diz respeito a objetos lá fora ou a sentimentos e pensamentos aqui dentro. Esses dois mundos podem às vezes se fundir numa condição do ser que está além dos limites do espaço-tempo, numa região de infinitas possibilidades. Mas agora nos vemos diante de uma contradição. Como podem duas realidades opostas se tornar a mesma? Torrar um pão não é o mesmo que sonhar com um pão torrado. Essa perspectiva improvável é descrita de modo sucinto, no Upanishad, uma antiga escritura indiana. Aquilo é completo, e isto também é completo. Esta totalidade foi projetada a partir daquela totalidade. Quando este todo se fundir com aquele todo, o que resta é a totalidade. Num primeiro olhar, esse trecho parece um enigma, mas pode ser decifrado quando entendemos que aquilo é o estado de pura consciência, enquanto isto é o universo visível. As duas coisas são completas em si mesmas, como nos diz a ciência, que há 4 séculos se contenta com a pesquisa do universo visível. Mas, na perspectiva espiritual do mundo, existe um todo oculto subjacente a qualquer criação. Em última análise, é esse todo invisível que mais importa. A espiritualidade está entre nós há muitos milhares de anos, e seus pesquisadores foram brilhantes verdadeiros à interna da consciência. Qualquer um pode reproduzir e verificar seus resultados, como ocorre com os princípios da ciência. Ainda mais importante, o futuro que essa espiritualidade promete de sabedoria, liberdade e realização não desapareceu nas épocas de declínio da fé. Realidade é realidade. Só existe uma, e ela é permanente. Isso significa que mundo interno e mundo externo devem se encontrar em algum ponto. Não precisamos escolher entre os dois. Esta, em si mesma, será uma descoberta revolucionária, pois o debate entre ciência e religião vem persuadindo quase todos a encarar a realidade e a lidar com as difíceis questões da vida cotidiana, ciência, ou se retirar passivamente e contemplar uma região para além da vida cotidiana, religião. Essa escolha de tipo I, ou nos foi imposta quando a religião fracassou na realização de suas promessas. Contudo, a espiritualidade, a fonte mais profunda da religião, não fracassou e está pronta para enfrentar a ciência,
oferecendo respostas coerentes com a maior parte das teorias científicas. Foi a consciência humana que criou a ciência, e esta, agora, ironicamente, age para excluir a consciência, seu próprio criador. Mas claro que isso iria nos deixar em piores condições. Com uma ciência órfã e encolhida habitaríamos um mundo empobrecido. Essa época já chegou. Vivemos uma era de inclemente ateísmo, e seus adeptos veem a religião como superstição, ilusão ou engodo. Mas o verdadeiro alvo não é a religião, é a jornada interior. Estou menos preocupado com os ataques a Deus que com um perigo muito mais insidioso, a superstição do materialismo. Para os ateus cientistas, a realidade sempre é externa. De outro modo, todos os seus métodos desmoronam. Se o mundo físico é tudo que existe, a ciência tem razão em esquadrinhá-lo em busca de dados. Mas é aqui que a superstição do materialismo se rompe. Nossos 5 sentidos nos estimulam a aceitar que há objetos lá fora, rios e florestas, átomos e quarks. No entanto, nas fronteiras da física, onde a natureza fica muito pequena, a matéria se desfaz e desaparece. Aqui, o ato de mensurar muda o que vemos. Todos os observadores acabam entrelaçados com o que observam. Trata-se de um universo já conhecido pela espiritualidade, em que a observação passiva dá lugar à participação ativa, e descobrimos que somos parte da tessitura da criação. O resultado é um poder e uma liberdade enormes. A ciência jamais atingiu uma objetividade pura, nem jamais atingirá. Pois negar o valor da experiência subjetiva é descartar boa parte do que faz a vida valer a pena: amor, confiança, fé, beleza, espanto, maravilha, compaixão, verdade, arte, moralidade e a própria mente. O campo da neurociência já acredita que a mente não existe, é apenas um produto colateral do cérebro. O cérebro, um computador feito de carne, como definiu Marvin Minsky, especialista em inteligência artificial, é o nosso chefe, decidindo quimicamente como nos sentimos, determinando geneticamente como crescemos, vivemos e morremos. Essa imagem não é aceitável para mim, pois, ao descartarmos a mente, eliminamos nosso portal para o conhecimento e a visão interior. Enquanto Leonard e eu debatemos os mais importantes mistérios, os grandes sábios e visionários nos lembram de que só existe uma pergunta: o que é a realidade? Será o resultado natural de leis de causa e efeito que funcionam rigorosamente, ou será algo mais? Há boas razões para que nossos pontos de vista estejam em choque. Ou a realidade é limitada pelo universo visível ou não é. Ou o cosmos foi criado a partir de um abismo vazio e sem sentido ou não foi. Enquanto não entendermos a natureza da realidade, estaremos como os famosos 6 cegos, tentando descrever um elefante ao apalpar apenas uma de suas partes. O que está na pena diz: um elefante é como uma árvore. O que está na tromba fala: um elefante parece uma cobra. E assim por diante. Essa fábula infantil sobre os cegos e o elefante na verdade é uma alegoria da antiga Índia. Os 6 cegos são os 5 sentidos e a mente racional. O elefante é Brahma, a totalidade do que existe. Na superfície, a fábula é pessimista. Se você só tiver os 5 sentidos e a mente racional, jamais verá o elefante. Mas há uma mensagem oculta, tão óbvia que a maioria das pessoas não percebe. É que o elefante existe. E já estava lá antes de nós, esperando pacientemente para ser conhecido. Esta é a verdade mais profunda da realidade unificada. O fato de a religião não ter dado certo não significa que uma nova espiritualidade, baseada na consciência, também não vai dar certo. Nós precisamos enxergar a resposta, e, nesse processo, vamos despertar os poderes profundos que nos foram prometidos milhares de anos atrás. O tempo está esperando. O futuro depende da escolha que fizermos hoje. A perspectiva científica, Leonard.
Quanto mais avança a evolução espiritual da humanidade, mais certo me parece que o caminho genuíno da religiosidade não reside no medo da vida, no medo da morte ou na fé cega, mas passa pela luta em prol do conhecimento racional. Albert Einstein. As crianças vêm ao mundo acreditando que tudo gira em torno delas e a humanidade também. As pessoas sempre se sentiram ansiosas para entender o universo, porém, durante a maior parte da história humana, nós não desenvolvemos os meios para isso. Como somos animais antecipatórios e imaginativos, no entanto, não deixamos que a ausência de ferramentas nos detenha. Simplesmente usamos a imaginação para conformar imagens. Estas não se baseiam na realidade, são criadas para atender às nossas necessidades. Todos nós gostaríamos de ser imortais. Desejaríamos acreditar que o bem triunfa sobre o mal, que um grande poder cuida de nós, que somos parte de algo maior, que fomos postos aqui por alguma razão. Gostaríamos de acreditar que nossas vidas têm um significado intrínseco. Antigos conceitos sobre o universo nos consolavam, ao reafirmar esses desejos. De onde vem o universo? De onde surgiu a vida? De onde vêm as pessoas? As lendas e teologias do passado nos asseguravam que éramos criados por Deus e que a nossa Terra era o centro de tudo. Hoje a ciência pode responder a inúmeras das mais fundamentais questões da existência. As respostas que ela dá nascem da observação e de experimentos, não das preferências ou dos desejos humanos. A ciência oferece respostas em harmonia com a natureza enquanto tal, não com a natureza tal como gostaríamos que ela fosse. O universo é um lugar espantoso, em especial para os que sabem alguma coisa a respeito dele. Quanto mais aprendemos, mais admirável ele nos parece. Newton disse que enxergou mais longe porque se apoiava sobre os ombros de gigantes. Hoje podemos todos nos apoiar sobre os ombros dos cientistas e enxergar respostas incríveis e profundas sobre o universo e o nosso lugar nele. Podemos entender como nós e nossa Terra somos fenômenos naturais, surgidos a partir de leis da física. Nossos ancestrais olhavam o céu noturno com uma sensação de alumbramento, mas ver estrelas que explodem em segundos e brilham com mais luminosidade que galáxias inteiras dá uma nova dimensão ao espanto. Hoje, um cientista pode ajustar o telescópio para observar um planeta semelhante à Terra, a trilhões de quilômetros de distância, ou estudar um espetacular mundo interior, em que milhões e milhões de átomos conspiram para criar um pequeno ponto. Sabemos agora que a Terra é um planeta entre muitos, e que nossa espécie surgiu de outras espécies, cujos integrantes não podemos convidar para o jantar, mas ainda assim são nossos ancestrais. A ciência revelou um universo muito vasto, antigo, violento, estranho e lindo, com variedades e possibilidades quase infinitas, que talvez um dia acabe num buraco negro, e onde seres conscientes evoluem a partir de uma sopa de minerais. Nesse universo, as pessoas parecem insignificantes. Mais significativo e profundo é o fato de que nós, conjuntos de um número quase incontável de átomos que não pensam, nos tornamos conscientes e entendemos nossas origens e a natureza do cosmos em que vivemos. Deepak acha que as explicações científicas são estéreis e reducionistas, que elas resumem a humanidade a uma simples coleção de átomos não muito diferente de qualquer outro objeto no universo. Mas o conhecimento científico não reduz nossa humanidade, assim como saber que nosso país é um entre muitos não reduz a avaliação que fazemos de nossa cultura nativa. Na verdade, o contrário está mais próximo da verdade. Emoção, intuição, apego à autoridade e traços que levam à crença na religião e a uma explicação mística são características que podem ser encontradas em outros primatas e até em animais inferiores. Mas os orangotangos não conseguem pensar nos ângulos dos triângulos, e os chimpanzés não olham para o céu e se perguntam por que os planetas percorrem órbitas elípticas.
Só os homens podem se envolver nos maravilhosos processos da razão e do pensamento chamados de ciência. Só eles podem entender a si mesmos ou como o planeta chegou até aqui. Só os seres humanos teriam como descobrir que somos formados por átomos. O triunfo da humanidade é nossa capacidade de entender. O que nos destaca é nossa compreensão do cosmo, nossa visão acerca da nossa origem, nossa visão sobre o lugar que ocupamos no universo. Um dos subprodutos dessa compreensão científica é o poder de administrar a natureza em nosso benefício ou, verdade seja dita, de usá-la contra nós mesmos. As escolhas éticas e morais específicas que as pessoas fazem dependem da natureza e da cultura humanas. As pessoas julgavam pedras sobre o inimigo muito antes de entender a lei da gravidade. E já despejavam poluição no ar bem antes de compreender a termodinâmica da queima do carvão. A promoção do bem e a inibição do mal fazem parte do papel das religiões organizadas. E foram essas empreitadas e não a ciência que em geral deixaram de cumprir o que prometeram. As religiões orientais não evitaram uma história de guerras brutais na Ásia, assim como as religiões ocidentais não pacificaram a Europa. Na verdade, mais pessoas foram chacinadas em nome da religião do que por todas as bombas atômicas criadas pela física moderna. Apesar de ser um instrumento de bondade e amor, as religiões têm sido usadas como ferramentas de ódio, desde as cruzadas até o Holocausto. A abordagem pacífica e universalista que Deepak tem de espiritualidade é portanto uma alternativa bem-vinda. Sua metafísica vai além da orientação espiritual, para oferecer perspectivas sobre a natureza do universo. A convicção de Deepak, de que o universo tem um projeto e está penetrado de amor, pode ser atraente, mas será correta. Deepak critica a ciência por sua visão essencialmente materialista da vida. Por materialista, ele não está sugerindo que os cientistas se concentram apenas nas coisas e no desejo de possuí-las, mas que eles lidam somente com fenômenos que podem ser vistos, ouvidos, cheirados, detectados por instrumentos ou medidos por números. Deepak compara o universo visível, o detectável, estudado pela ciência a uma região de infinitas possibilidades, implicitamente superior, mas invisível, que se encontra além de nossos sentidos, um domínio transcendente que é a fonte de todas as coisas visíveis. Deepak argumenta de forma apaixonada que, apenas aceitando esse domínio, a ciência pode evoluir para além de seus limites e ajudar a salvar o mundo. Mas alegar que esse domínio pode expandir os limites da ciência, que pode ajudar a humanidade, ou que os sábios antigos já o ensinavam, não o torna verdadeiro. Se você acha que está comendo um hambúrguer, e eu digo que em alguma outra região invisível seu sanduíche na verdade é de filé mignon, você vai querer saber como eu sei disso, em que evidências se baseia minha ideia. Só essas respostas fazem com que uma crença transcenda a realização do desejo. Portanto, se Deepak quiser ser convincente, deve encarar o desafio representado por essas questões. O verdadeiro problema, como diz Deepak, é o conhecimento e como obtê-lo. Ele critica a ciência por negar o valor da experiência subjetiva. Mas a ciência não teria ido muito longe se um cientista descrevesse um átomo de hélio como bem pesado, enquanto outro dissesse que, para ele, o átomo parece leve. Os cientistas empregam medidas e conceitos objetivos por boas razões, e o fato de tentarem garantir que suas medições e conceitos não sejam influenciados por amor, confiança, fé, beleza, espanto, maravilha, compaixão etc. não significa que eles descartem o valor dessas qualidades em outras áreas da vida. Cientistas muitas vezes se guiam por suas intuições e seus sentimentos subjetivos, mas reconhecem a necessidade de outro passo, a verificação. A ciência avança numa espiral de observação, teoria e experimento. A espiral é repetida até que teoria e prova empírica se harmonizem.
Mas o método não funciona se os conceitos não forem definidos com precisão e se os experimentos não forem rigorosamente controlados. Esses aspectos do método científico são cruciais, eles que determinam a diferença entre a boa e a má ciência, ou entre ciência e pseudociência. Deepak disse que Jesus foi um cientista. Será? Jesus não reuniu uma amostragem da população e, depois de ser insultado, ofereceu a outra face para metade dela, enquanto nocauteava a outra metade com um bom e sólido gancho de direita, a fim de calcular depois a estatística da eficácia das duas abordagens. Pode parecer tolice eu fazer uma objeção quando Deepak chama Jesus de cientista, mas isso introduz um termo e o uso da terminologia que se tornará importante adiante. Neste livro, em contextos mais substantivos, quando debatemos questões científicas, devemos ter cuidado para não usar as palavras assim tão livremente. É fácil empregá-las de forma imprecisa num argumento, mas também é perigoso, pois a substância do argumento, em geral, depende da nuance das palavras. Não estou sugerindo que a ciência seja perfeita. Deepak diz que ela nunca atingiu uma objetividade pura, e tem razão. Uma dessas razões é que os conceitos usados pela ciência são concebidos pelo cérebro humano. Alienígenas com estruturas cerebrais, processos de pensamento e órgãos sensoriais diferentes poderiam considerar o problema de forma bem distinta, mas igualmente válida. Se existe certa subjetividade em nossos conceitos e teorias, também há subjetividade em nossos experimentos. Na verdade, experimentos realizados com experimentalistas mostram uma tendência dos cientistas verem o que querem ver e se deixarem convencer por dados que desejam considerar convincentes. Sim, os cientistas são falíveis, assim como a ciência. Contudo, todas essas razões não levam a duvidar do método científico, e sim a segui-lo da forma mais escrupulosa possível. A história mostra que o método científico funciona. Como são apenas seres humanos, alguns cientistas podem de início resistir às ideias novas e revolucionárias. No entanto, se as previsões de uma teoria forem confirmadas pelos experimentos, ela logo se torna consagrada. Por exemplo, em 1982, Robin Warren e Barry Marshall descobriram a bactéria Helicobacter pylori, e lançaram a hipótese de que ela provocava a úlcera. Na época, o trabalho não foi bem recebido, pois os cientistas acreditavam com firmeza que o estresse e o estilo de vida eram as principais causas das doenças envolvendo úlceras pépticas. Porém, novos experimentos comprovaram a hipótese, e em 2005 ficou estabelecido que a Helicobacter pylori é causa de mais de 90% das úlceras de duodeno e de mais de 80% das úlceras gástricas, e Warren e Marshall ganharam o prêmio Nobel. A ciência também poderia aceitar Deepak se suas afirmações fossem verdadeiras. Quando teorias que encantam algumas pessoas são descartadas pela comunidade científica, em geral surgem acusações de caretice. Mas a história da ciência mostra que o verdadeiro motivo para a rejeição de algumas teorias é que elas se chocam com evidências observacionais. De fato, por uma única razão, algumas ideias muito estranhas, surgidas de áreas obscuras e inesperadas como a relatividade e a incerteza quântica, logo foram aceitas. Apesar de desafiar o pensamento convencional, elas passaram por testes experimentais. Os proponentes da metafísica e da espiritualidade de Deepak estão muito menos abertos para revisar ou expandir seus pontos de vista de modo a abranger novas descobertas. Em vez de se mostrar receptivos a novas verdades, eles em geral se aferram a ideias, explicações e textos antigos. Mesmo que em algumas ocasiões recorram à ciência para tentar justificar suas ideias tradicionais, sempre que ela parece recusar esse apoio, eles logo lhe dão as costas. E quando empregam métodos científicos, fazem isso de forma tão livre que os significados são alterados, e, por isso,
As conclusões a que chegam não são válidas. Não se espera que a ciência responda a todas as questões do universo. Pode muito bem haver segredos na natureza que permanecerão para sempre além dos limites mais avançados da inteligência humana. Outras problemáticas, como as relacionadas às aspirações humanas e ao significado da nossa vida, são mais bem avaliadas a partir de múltiplas perspectivas, tanto científicas quanto espirituais. Essas abordagens podem coexistir e respeitar umas às outras. O problema surge quando a doutrina religiosa e espiritual se pronuncia sobre o universo físico contradizendo o que observamos como verdade. Para Deepak, a chave de tudo é a compreensão da consciência. É verdade que a ciência apenas começou a lidar com essa questão. Como esses átomos não pensantes de que somos feitos conspiram para criar amor, dor e alegria. Como o cérebro produz o pensamento e a experiência consciente. O cérebro tem mais de 1 bilhão de neurônios, mais ou menos o número de estrelas numa galáxia, porém, as estrelas quase não interagem, enquanto um neurônio normalmente está conectado a milhares de outros. Isso fez do cérebro algo muito mais complexo e difícil de decifrar que o universo de galáxias e estrelas. Essa é uma das razões de termos dado grandes passos na compreensão do cosmos, enquanto nosso autoconhecimento continua a engatinhar. Será isso um sinal de que nossa mente não pode ser explicada? É uma espécie de miopia acreditar que, se hoje a ciência não consegue explicar a consciência, essa está além do seu alcance. Contudo, mesmo que a origem da consciência seja complexa demais para ser entendida pela mente humana, isso não prova que a consciência resida num reino sobrenatural. Na verdade, embora o surgimento da consciência ainda represente um enigma, já temos muitas evidências de que ela funciona de acordo com as leis da física. Por exemplo, em experimentos de neurociência, pensamentos, sentimentos e sensações na mente dos sujeitos, o desejo de mover um braço, pensar em alguma pessoa específica, como Jennifer Aniston ou Madre Teresa, ou a fissura por uma barra de chocolate já foram localizadas em áreas e atividades específicas no cérebro físico. Cientistas chegaram a descobrir o que chamam de células conceituais, que disparam quando o sujeito reconhece um conceito como uma pessoa, um lugar ou um objeto específicos. Esses neurônios são o substrato celular de uma ideia. Eles disparam, por exemplo, cada vez que alguém reconhece Madre Teresa numa foto, não importa sua posição ou o que esteja vestindo. Disparam até se o sujeito só vê o nome dela escrito num texto. A ciência pode responder à intratável questão de como o universo começou, e há razões para acreditar que acaba explicando as origens da consciência também. Ela é um processo sempre em movimento, cujo final não está à vista. Se algum dia, no futuro, conseguirmos explicar a mente em termos de atividade de um conjunto de neurônios, se ficar provado que todos os nossos processos mentais são produzidos no fluxo de íons carregados no interior das células nervosas, isso não significa que a ciência irá negar o valor de coisas como amor, confiança, fé, beleza, espanto, maravilha, compaixão, verdade, arte, moralidade e a própria mente. Como já disse, explicar uma coisa não significa reduzir ou negar seu valor. Também é importante reconhecer que, embora uma explicação científica dos nossos processos de pensamento, ou de qualquer outra coisa, seja considerada insatisfatória ou não palatável em termos estéticos ou espirituais, isso não significa que ela seja falsa. Nossas explicações devem se guiar pela verdade, e a verdade não pode ser ajustada para se conformar ao que desejamos ouvir. Infelizmente, a atual ausência de uma teoria científica bem desenvolvida sobre a consciência dá margem ao tipo de raciocínio impreciso que leva a conclusões conflitantes com as leis físicas conhecidas. A filosofia e metafísica não podem explicar um aparelho de ressonância magnética, uma televisão ou uma torradeira.
Será que podem explicar a consciência, ou porque o universo é tal como percebemos? Talvez, mas, enquanto Deepak oferece suas explicações de uma consciência universal, eu pretendo manter um importante princípio da ciência, o ceticismo. Deepak diz que, em nosso debate, ele é o injustiçado. Os dados mostram o contrário. Segundo amostragens aleatórias, somente 45% dos norte-americanos acreditam na evolução, mas 76% acreditam em milagres. Nenhum candidato a presidente seria viável se não proclamasse sua fé em algum poder mais elevado, e muitos percebem que podem obter vantagens políticas negando a teoria de evolução. A ciência não é a senhora da vida moderna como imagina Deepak, mas sua desvalorizada servidora. As respostas da ciência não vêm com facilidade. O físico Steven Weinberg, ganhador de um prêmio Nobel, tem dedicado a vida ao incansável estudo da teoria de partículas elementares como o elétron, o muon e o quark. Ele já escreveu que jamais considerou essas partículas muito interessantes. Por que então se dedica a entendê-las? Por acreditar que, neste momento da história do conhecimento humano, seu estudo indica o caminho mais promissor para a compreensão das leis fundamentais que regem toda a natureza. Alguns dos 10.000 cientistas que trabalharam, muitos por mais de uma década, para construir em Genebra o grande colisor de Hadrons, o acelerador de partículas que custou vários bilhões de dólares, talvez não achassem fascinantes as inúmeras horas passadas calibrando delicados instrumentos e sintonizando espectrômetros, embora alguns realmente gostem da tarefa. Eles fizeram isso pela mesma razão que Weinberg estuda os muons. Os seres humanos são diferentes dos outros animais na maneira de formular perguntas sobre o ambiente. Colocado num novo ambiente, o rato explora por um tempo, forma um mapa mental, sente-se seguro e para de fuçar. No entanto, uma pessoa iria perguntar: por que estou nesta jaula? Como cheguei aqui? Há um bom café por perto. Os seres humanos estudam ciência porque têm necessidade de saber como nossa vida se encaixa no esquema maior do universo. Essa é uma das características específicas que nos tornam humanos. Mas as respostas só podem ser proveitosas se forem verdadeiras. A você, leitor, eu recomendaria que, ao ponderar sobre a visão de mundo às vezes muito atraente de Deepak, tivesse em mente as palavras do ícone da física do Caltech, Richard Feynman: o primeiro princípio é não enganar a si mesmo e você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Parte 2. O Cosmo. Como surgiu o universo? Leonard. Todas as civilizações têm suas histórias sobre a criação. Os europeus vieram com uma esquisitice, no começo do século XX, que desde então é refinada e reelaborada por estudiosos de todas as partes do mundo. Ela foi chamada de Big Bang, mas se metamorfoseou em algo conhecido como modelo padrão da cosmologia. Nós achamos que é uma teoria, enquanto chamamos as outras explicações de mitos. O que torna o Big Bang diferente da proposta dos maias, de que somos todos feitos de milho branco e amarelo. Será que a fé da ciência em sua explicação se justifica? Quais os limites do conhecimento atual? A ideia do Big Bang surgiu da teoria da relatividade geral de Einstein, concluída em 1915, depois de mais de uma década de trabalho. A relatividade geral é um conjunto de equações que descreve a forma como gravidade, espaço, tempo, energia e matéria interagem. Com sua formulação, Einstein pedia às pessoas que descartassem a muito bem-sucedida e satisfatória teoria de Isaac Newton, para aceitar em seu lugar algumas ideias muito estranhas, que pareciam contradizer o que eles vivenciavam no cotidiano. A metafísica é um cortejo de argumentos só com abertura e encerramento, sem necessidade de apresentar evidências no meio. Na ciência, só importa a evidência. Por isso, quando Einstein disse que há uma realidade oculta subjacente,
bem diversa do mundo que percebemos com nossos sentidos. Nenhum cientista acreditaria nele se não encontrasse uma série de provas. E elas foram encontradas. Embora a relatividade geral possa ser aplicada ao universo como um todo, as aplicações que fornecem as verificações mais fáceis de sua validade são as que conseguem explicar sistemas simples como um planeta orbitando o Sol, ou um raio de luz estelar passando ali por perto. Foram essas aplicações que forneceram a primeira evidência física de que Einstein tinha descoberto alguma coisa. No caso do planeta, a teoria esclarecia uma irregularidade já observada na órbita de Mercúrio, que se desviava das previsões das leis de Newton. Era uma irregularidade pequena, por isso, a maioria dos cientistas antes de Einstein simplesmente coçou a cabeça, esperando que algum dia se encontrasse uma explicação trivial para aquilo. Einstein mostrou que a explicação não era nada trivial. Como essa irregularidade já era conhecida, o teste ainda mais impressionante da teoria foi sua nova previsão, na época, espantosa, de que, por efeito da relatividade, a gravidade curvaria os raios de luz, e, portanto, nossa observação das estrelas distantes seria alterada quando a luz passasse perto do Sol. Para confirmar esse efeito sem que a luz da estrela fosse ofuscada pela do Sol, era preciso realizar as observações durante um eclipse solar total. O experimento foi feito, e a teoria de Einstein se mostrou correta, ao prever não apenas que a luz se curva como também o ângulo do desvio. O triunfo de Einstein e o igualmente revolucionário triunfo da teoria quântica não significou que de repente toda a visão de mundo de Newton ficava invalidada. Não é o caso de a civilização acordar de manhã e perceber que tinha construído seus prédios e pontes da forma errada, que a lâmpada de Edison na verdade é um laser quântico, ou que, se você dirigir mais rápido que a velocidade da luz, nunca mais vai precisar de creme anti-rugas. A teoria de Newton já havia passado por muitos testes e, a parte o problema da órbita de Mercúrio, nunca falhou. Mas as ideias de Einstein não negavam o fato de que a teoria de Newton fornecia uma excelente descrição dos eventos que vivenciamos no cotidiano. Na verdade, quando aplicada a essas situações, a teoria de Einstein resulta em previsões tão próximas das de Newton que a diferença só pode ser detectada por instrumentos muito sofisticados. Porém, sob certas condições, importantes para astrofísicos em alguns laboratórios de experimentos, as previsões de Newton diferem de forma significativa daquelas decorrentes da teoria de Einstein. Então, quando os cientistas afirmam que a teoria newtoniana está errada, estão dizendo que ela é correta apenas de forma aproximada. Ainda assim, a teoria de Einstein é uma descrição mais acertada e fundamental da natureza, revelando características do espaço e do tempo num nível muito mais profundo que o vislumbrado por Newton. A confirmação experimental de suas teorias transformou Einstein em celebridade internacional, mas as implicações mais espantosas dessas ideias ainda estavam por vir. Nos anos 1920, um padre astrônomo belga chamado Georges Lemaitre aplicou as equações de Einstein ao universo como um todo. Ele descobriu que na época podia parecer ao mesmo tempo óbvio e chocante. Primeiro, a parte óbvia. Como a gravidade é uma força de atração, quando você joga uma maçã no ar, a força da gravidade faz com que ela caia de novo na Terra. Ou seja, a maçã se afasta da Terra, depois volta a cair, mas não paira no ar, a não ser naquele instante único que marca o limite de sua trajetória. A parte chocante surgiu quando Lemaitre demonstrou que, da mesma forma, graças à atração mútua da matéria e à energia que ela contém, o universo pode se expandir, desacelerar e talvez se contrair, mas não permanece com um tamanho fixo, como todos na época acreditavam, inclusive Einstein. Se o universo estiver se expandindo, isso significa que, se você reverter a história do universo no tempo, vai vê-lo ficar cada vez menor.
Por essa razão, Lemaitre foi adiante e especulou que o universo começou como um só ponto. Essa ideia hoje é conhecida como teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang estava intimamente relacionada à relatividade geral de Einstein, mas, se não resultasse em previsões verificáveis, seria só um pouco melhor do que dizer que o universo era feito de milho. Um dos elementos críticos da teoria foi confirmado pouco depois do trabalho de Lemaitre, quando Edwin Hubble descobriu que o universo está em expansão. Porém, a implicação mais específica do cenário de Lemaitre é que, quando essa bola de fogo primordial esfriou até 1 bilhão de graus centígrados, nos primeiros minutos após o Big Bang, diversos elementos leves foram criados em certas proporções definidas. Em particular, cerca de 25% da matéria no universo deveria estar sob a forma de hélio e é exatamente o que constatamos. Outra implicação é que o universo deve ter esfriado muito mais desde então. Segundo a teoria, o espaço hoje deveria estar permeado por uma radiação numa temperatura de 2,7 graus Celsius acima do zero absoluto, na média. Mais uma vez, isso está de acordo com as observações. Nos anos 1970, o modelo do Big Bang já tinha explicado com sucesso a maior parte da história do universo. Mas ainda restavam algumas aparentes anomalias. Por exemplo, considere uma frigideira numa temperatura uniforme, com exceção de um ponto que esteja mais quente que o resto. Pouco depois, esse ponto mais quente vai estar mais frio, enquanto a região da frigideira mais próxima a ele estará ligeiramente mais aquecida. Mais tarde ainda, o ponto quente esfria mais, transferindo seu calor para áreas cada vez maiores da frigideira. No fim, a frigideira toda estará numa temperatura uniforme. Mas essa transição para a uniformidade leva tempo. O universo é como essa frigideira. Depois de um longo tempo sua temperatura é quase uniforme. O problema é que nós sabemos que ainda não se passou o período necessário para isso ocorrer. Então, por que o universo está tão próximo dos 2,7 graus Celsius em todas as direções? Porque não existe um ponto quente aqui e outro ponto frio ali. Os físicos deram a isso o nome de problema do horizonte. O chamado problema do universo plano era outro enigma. A relatividade geral diz que a quantidade de matéria e energia no universo determina a curvatura do espaço. O que significa isso? A curvatura do nosso espaço tridimensional pode ser difícil de visualizar, mas a ideia é similar quando pensamos em duas dimensões. Então, vamos considerar esse caso. Um plano simples é uma superfície bidimensional, sem curvatura. A superfície de uma esfera, por outro lado, curva-se sobre si mesma, e é um exemplo de superfície com o que se chama de curvatura positiva. Em comparação, uma célula é curvada para fora, portanto, afirma-se que ela tem uma curvatura negativa. As equações da relatividade geral nos dizem que, se existir mais que certa quantidade crítica de matéria e energia por unidade de volume no universo, o espaço se curva numa forma esférica e acaba desabando sobre si mesmo. Se essa densidade crítica for menor, o espaço se curvará para fora, como uma célula. O espaço só poderá ser plano se a concentração média de matéria e energia estiver exatamente dentro do valor crítico. Essa densidade crítica varia com a idade do universo. Muito tempo atrás, era muito alta, mas hoje equivale a cerca de 6 átomos de hidrogênio por metro cúbico de espaço. Podemos medir diretamente a curvatura do espaço em grande escala, e ele parece mesmo plano, pelo menos com a precisão com que conseguimos realizar a medição. O problema é que as equações da relatividade geral mostram que, se a densidade do universo se desviasse do valor crítico, esse desvio logo seria imensamente amplificado. Assim, se, no início, a densidade de matéria fosse apenas ligeiramente menor que a densidade crítica, o universo hoje teria a forma de uma célula e seria muito mais diluído do que podemos perceber.
Ou que, se a densidade fosse só um pouco mais alta que o valor crítico, o universo há muito teria desabado sobre si mesmo, como um balão que perdesse o ar. Por causa desse efeito de amplificação, para que o modelo do Big Bang responda pelo aspecto plano que observamos, quando o universo tinha 1 segundo de idade, a concentração de matéria e energia devia estar afinada com o valor crítico numa precisão de 1/1000 trilhões. Alguém poderia perguntar, e daí? O universo não poderia simplesmente ter se formado dessa maneira? Poderia, mas isso ilustra um ponto importante na ciência. Os aspectos-chave de uma teoria devem seguir algum princípio, e não serem projetados de modo a fazer a teoria funcionar. Para um cientista, afirmar que a existência do universo depende do fato de ele ter se formado há muito tempo e de um modo bastante preciso não é algo muito satisfatório. Os cientistas querem entender a razão subjacente, as leis naturais que explicam essa circunstância específica. O problema do horizonte, o problema do espaço plano e outras dificuldades na teoria do Big Bang foram resolvidos no final dos anos 1970, quando os físicos descobriram um novo capítulo na evolução do universo, capítulo chamado inflação, descoberto por Alan Guth, jovem teórico de partículas que, segundo ele próprio admitiu, não tinha realizado muita coisa até então. Guth mudou a situação quando percebeu que certas condições que os físicos acreditavam estar presentes quando o universo tinha uma fração de segundo de idade teriam levado o cosmo a enlouquecer, dobrando de tamanho em menos de 1/bilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo. Supondo-se que esse aumento continuasse por apenas 100 ciclos, uma parcela do universo com o diâmetro de uma moeda teria aumentado para mais de 10 milhões de vezes o diâmetro da Via Láctea. Como pode a inflação beneficiar um cosmólogo confuso? Imagine que passemos um filme do universo de trás para diante, a partir de hoje. Quando chegarmos à inflação, o universo observável será esmagado para uma região minúscula. Por isso, a inflação significa que regiões do universo hoje muito separadas estavam tão próximas, nos tempos pré-inflacionários, que suas diferenças de temperatura poderiam ter se uniformizado antes da expansão. Isso resolve o problema do horizonte. A inflação também soluciona o problema da forma plana. Para entender por quê, imagine o que aconteceria com um minúsculo balão que de repente enchesse até atingir o diâmetro do Sol, por exemplo. Ainda que fosse fácil medir a curvatura do balão antes de ele encher, quando estivesse do tamanho do Sol, alguém que estivesse sobre a sua superfície veria o balão muito mais plano. De uma forma análoga, a inflação achatou nosso universo. A teoria de Guth não poderia ter sido prevista por Einstein, Lemaitre ou qualquer outro estudioso solitário da relatividade geral. Ela dependia de ideias extraídas de outra revolução do século XX, a teoria quântica. Esta não é na verdade uma teoria, mas um conjunto de princípios que definem um tipo de teoria. As ideias desenvolvidas de acordo com esses princípios quânticos são chamadas de teorias quânticas. A relatividade geral não é uma teoria quântica, e ainda nem sabemos exatamente como formular uma. Mas é meios de extrair previsões limitadas que se baseiam nos princípios das duas teorias. Em seus trabalhos, Guth apoiou-se em muitas ideias quânticas desenvolvidas entre os anos 1930 e 1970. Uma das doutrinas básicas de qualquer teoria quântica moderna é que para cada partícula existe um campo, algo como os campos de força que vemos nas obras de ficção científica. Segundo essa teoria, os campos não podem permanecer constantes em magnitude, pois estão sujeitos a contínuas flutuações quânticas, em escala microscópica. Quando a inflação começou, e as rugas do espaço começaram a se esticar, surgiram novas rugas quânticas microscópicas para substituí-las. À medida que progredia, a inflação esticou essas rugas até uma dimensão macroscópica, resultando num padrão específico de variação na densidade matéria,
Energia do universo pós-inflacionário. Como a gravidade é uma força de atração, as áreas surgidas com a inflação, mais densas que os arredores, atraíram ainda mais matéria, criando as sementes das galáxias. Dessa forma, as flutuações quânticas expandidas levaram à estrutura que hoje observamos no universo, aglomerados de galáxias, galáxias e estrelas. Sem as flutuações quânticas, o universo seria uma sopa uniforme e inespecífica. O padrão de variação da densidade criado pela inflação pode ser detectado até hoje. Há pouco dissemos que o fato de a temperatura do universo ser a mesma em qualquer lugar era um mistério explicado pela inflação, mas ela vai um pouco além. A inflação prevê que, embora seja quase constante em qualquer direção em que você olhar, a temperatura varia levemente, e segundo um padrão específico. Essa é uma previsão muito precisa, demonstrada por inúmeras evidências, mas já se observaram variações exatamente como as previstas pela inflação ocorrendo numa gama de menos de 100 milionésimos de grau centígrado. Este é, em resumo, o retrato científico de como o universo chegou até aqui. Algumas provas desse cenário. O começo do universo não foi a grande explosão do Big Bang, mas o período de inflação, uma expansão muitas vezes mais drástica que a prevista pelo cenário original do modelo, que aconteceu um instante depois do início do universo. O que aconteceu antes da inflação? Por enquanto, as respostas científicas são muito mais especulativas e menos precisas que a imagem que acabamos de descrever. Respostas melhores estão à espera de progressos na construção de uma versão quântica da relatividade geral. Se for verdadeira, a teoria das cordas conseguirá fazer isso. Muitos físicos argumentam que essa nova teoria, quando a tivermos, mostrará que, em algum momento antes da inflação, não existiu tempo tal como o conhecemos. Contudo, a mais chocante especulação sobre o que uma teoria quântica, que inclua a relatividade geral, poderia nos dizer vem de um princípio chamado flutuações do vácuo. Mencionei que as galáxias são produtos do microscópio as flutuações de campos quânticos. As flutuações do vácuo se referem à previsão quântica de que até o nada que, na teoria quântica, tem uma definição matemática precisa apresentar flutuações, e portanto é instável, em certo sentido. Isto é, mesmo que você esteja numa região do espaço onde não haja matéria nem energia, a situação não permanece a mesma. Em vez disso, o nada é um caldeirão em ebulição no qual as partículas estão sempre aparecendo e desaparecendo. Trata-se de um conceito estranho ao contexto da experiência cotidiana, mas é um efeito conhecido para os que passam seus dias estudando o comportamento das partículas elementares. As flutuações do vácuo são um dos resultados mais bem confirmados de toda a ciência e já foram medidas com precisão de 10 casas decimais. Elas devem ser consideradas em todos os cálculos e experimentos da moderna física das partículas. Aliás, a maior parte de sua massa vem dos prótons nos átomos de que somos compostos, e a maior parte da massa de um próton não vem da massa dos quarks que o formam, mas da energia do espaço vazio entre esses quarks, um turbulento cadinho de partículas saídas do nada e que nele logo desaparecem. Por isso, da próxima vez que você pensar em quanto você pesa, lembre-se de que a maior parte de seu peso corresponde a espaço vazio. Muitos físicos acreditam que as flutuações do vácuo indicam uma assombrosa previsão. O universo teria surgido espontaneamente do nada. Será? Ainda não sabemos, pois não entendemos exatamente como se podem combinar a teoria geral da relatividade e a teoria quântica. Mesmo se acharmos que entendemos, primeiro é preciso elaborar previsões específicas relacionadas aos fenômenos observáveis, que depois devem ser testadas. Os físicos vão conseguir fazer isso, pois, em última análise, esse é o trabalho da ciência. Ao contrário das especulações filosóficas,
metafísicas e místicas, que não são limitadas pela restrição das evidências. Uma teoria científica sobre a origem do universo deve passar por testes observacionais. A imagem resultante pode não satisfazer aos que procuram uma fonte divina na nossa origem, mas será a resposta da ciência. Fala de Deepak. O primeiro e maior de todos os mistérios é como o universo começou. Para a espiritualidade, o tema parece uma causa perdida antes mesmo de a discussão começar. A física moderna assumiu a questão da Gênese, e sua resposta ao Big Bang e tudo o que aconteceu nos 13,7 bilhões de anos seguintes conseguiu acabar com a credibilidade da Bíblia, do Corão, dos Vedas e de todas as outras versões nativas da criação. Mas agora, no momento exato em que a ciência parece estar pronta para aplicar o golpe de misericórdia, alguma coisa emperrou. A física quântica foi obrigada a parar à beira do abismo que precedeu a criação, sem meios de seguir adiante até que esse abismo seja transposto por uma explicação. A opinião de Leonard, partilhada pela física em geral, é de que a explicação plena será encontrada pela matemática. Meu parecer, partilhado por estudiosos da consciência em geral, é de que o próprio significado da existência está em questão. Nos tempos modernos, deixamos a cosmologia para os especialistas, da mesma forma como deixamos os genes para os geneticistas. Mas não se pode pendurar uma placa na criação dizendo entrada proibida. Você não sabe a matemática necessária. Todos nós nos interessamos pela Gênese, e isso é bom, pois, na nossa época, está na iminência de brotar uma nova história da criação, e todas as versões prévias terão de passar por uma revisão radical. Esse abismo é o ponto de partida para qualquer história da criação, seja ela científica ou espiritual. O Gênesis nos diz que a Terra não tinha forma, era vazia, e a escuridão jazia sobre a face das profundezas. Porém, arranjar um lugar para Deus nesse abismo não satisfaz a mente científica, e a espiritualidade deve superar algumas fortes objeções suscitadas pelos céticos, que incluem as seguintes, entre outras. Ponto mediano: não há prova científica da existência de Deus nem de qualquer criador. Ponto mediano: não se pode provar que o universo segue um projeto. Ponto mediano: o pré-universo pode ser inimaginável. À medida que nossa experiência acontece no tempo e no espaço, não seria inútil tentar explicar a realidade antes do surgimento do espaço e do tempo. Ponto mediano: a aleatoriedade parece ser a vencedora de longo prazo no universo, pois as estrelas morrem, e a energia se aproxima do zero absoluto. Essas parecem objeções esmagadoras, e Leonard exemplifica a teimosa resistência da ciência a outras formas de explicar o cosmos. Ele vê com desconfiança as explicações não científicas, ou até pior, encara-as como superstições primitivas milho branco e amarelo, ou ilusões. Para ele, todos os processos no cosmos, visíveis ou invisíveis, podem ser explicados em termos materialistas. Mas é fascinante perceber como a espiritualidade ressurgiu no debate, e por que, do meu ponto de vista, vencerá no final. Todas as objeções da ciência podem ser rebatidas. Nesse processo, vamos fincar as bases de uma nova história da criação. Stephen Hawking é considerado, na cultura popular, o gênio do momento, e assim como Einstein carrega o peso total da ciência em seus pronunciamentos. Hawking ganhou manchetes no mundo todo em 2010, ao declarar que não é necessário invocar Deus para fazer o universo funcionar. O mundo dos devotos tinha mais uma razão para ver na ciência a inimiga da fé. Pessoalmente, Einstein se mostrava reverente e maravilhado diante do mistério que paira no horizonte longínquo do cosmos. Mas, desde então, o universo da física teórica se tornou aleatório, complexo, paradoxal, árido demais para uma presença divina. Hawking e outros dizem que os princípios quânticos tornam possível o surgimento do universo a partir do nada. Mas,
Para diferenciar isso do vácuo onde começa o Gênesis, a física se enroscou em um nó. Se nada deu origem ao anseio humano de significado, por que ele não será importante? O universo se manifesta de forma aleatória, mas esse aleatório criou o cérebro humano, que faz todos os tipos de coisas não aleatórias, como os escritos de Shakespeare e dizer eu te amo. Então, como a ausência de projeto deu origem ao projeto? A natureza ainda não comprovada do nada é uma abertura para a espiritualidade, que, ao contrário do que diz Leonard, não precisa voltar aos mitos pré-científicos. Pelo contrário, pode apresentar vislumbres sobre o que existe além de espaço e do tempo. A nova história da criação irá se basear no seguinte: 1. Totalidade. O universo, incluindo nada que precede a criação, é um sistema. A base da existência não é o vazio inerte, mas um campo dinâmico que envolve a criação numa totalidade singular. Processos menores no campo quântico podem estar relacionados a esse sistema, mesmo que a anos-luz de distância. Vemos vários tipos de coisas ocorrer ao nosso redor que não podem estar totalmente desconectadas, como um vagalume, numa abafada noite de verão, se relaciona com os pinguins imperadores marchando centenas de quilômetros pelo gelo antártico, ou com uma tempestade tropical na Índia Ocidental. A verdade mais profunda é que a totalidade deve incluir tudo isso. Nossos 5 sentidos são confundidos pela diversidade, e parte do trabalho da diversidade é parecer desconectada. É isso que nos fascina na infinita variedade da vida. A totalidade, por outro lado, é invisível. Só pode ser conhecida com uma sondagem mental. Numa análise mais profunda, esta é a perspectiva espiritual. A única forma externa de vislumbrar a totalidade é com a matemática. Como Einstein observou, ele elaborou o conceito de relatividade em termos matemáticos e ficou surpreso quando a natureza se pôs de acordo com isso. Mas uma experiência interna da totalidade, o que Buda e outros sábios relatam, é uma forma igualmente válida de conhecimento, afinal, até mais satisfatória, como espero demonstrar. 2. Regularidade. As leis naturais que regem o universo são regulares porque podem ser explicadas matematicamente. Eventos que parecem aleatórios, da dispersão da luz ao bombardeio de átomos ou erupções de ventos vulcânicos, nos distraem da verdade mais profunda. O aleatório é apenas uma forma de passar de um estado de regularidade a outro. Dizendo de outra maneira, aleatoriedade é um modo de universo quebrar os ovos para fazer omeletes cósmicas. À medida que ordens superiores vão surgindo, elas passam por transições caóticas que parecem uma manifestação aleatória à forma como os vegetais se empilham num composto para decair e se transformar em solo fértil. Mas o aleatório não é o estágio final, é apenas o passo intermediário para um nível de organização novo e mais complexo. É apenas um passo da realidade ao significado, e isso implica que o universo na verdade significa alguma coisa. 3. Evolução. Um dos parentes próximos da aleatoriedade é a entropia, a lei segundo a qual o calor é constantemente disperso pelo universo. A entropia faz o cosmos minguar em direção ao zero absoluto, ao congelamento que aguarda todas as coisas. Mas existe outra força que cria opostos zonas quentes de criação, onde o calor se concentra, levando ao DNA e à vida na Terra. Essa força opositora é a evolução, a tendência que faz tudo crescer. A espiritualidade acredita que a evolução é dominante na natureza. O crescimento, quando começa, nunca termina. 4. Criatividade. A evolução não monta velhos ingredientes em novas formas, nem apenas transforma pequenos pedaços de matéria em pedaços maiores. A evolução dá saltos de criatividade. Isso acontece de maneira quântica, isto é, há o surgimento repentino de uma propriedade que não existia antes. A água surge a partir de 2 gases invisíveis, o hidrogênio e o oxigênio.
Nada a respeito desses gases poderia antecipar o que é a água. Os saltos quânticos predominam na criação onde quer que a observemos, mas são especiais na linda e espantosa novidade das formas de vida na Terra. O cosmos é regido pela criatividade. 5. Consciência. Para ser criativo é preciso ser consciente. A espiritualidade afirma que a consciência é a base da criação. Ela sempre existiu, e o universo visível se desdobra como uma amostra do que a consciência deseja analisar. A totalidade não poderia se desdobrar seguindo apenas leis mecânicas como gravidade. Olhando ao nosso redor, podemos ver muita experimentação, inventividade e imaginação na natureza. Em vez de dizer que essas coisas são fantasias não científicas da mente humana, muitos pensadores especulativos fazem o contrário. Para chegar ao DNA, a vida na Terra e a mente humana, o universo estava consciente de si mesmo e podia entender o que fazia. A ciência é obrigada a aceitar as explicações mais singelas e elegantes para as coisas. É muito mais simples aceitar a consciência como uma premissa do que elaborar torturantes esquemas que se tornam cada vez mais complexos ao negar o papel central da consciência. Criação sem consciência é como a fábula do quarto cheio de macacos teclando aleatoriamente uma máquina de escrever até que por fim produzem as obras completas de Shakespeare, milhões de anos depois. Na verdade, um pesquisador chegou a criar um gerador de números aleatórios, um macaco atualizado, para cuspir letras e ver se surgiam algumas palavras coerentes. Elas surgiram, mas houve inúmeras tentativas até se formar uma simples frase. A improbabilidade de produzir um Hamlet é astronomicamente grande. O personagem Hamlet tem 1495 linhas de fala. Se o nosso computador macaco escrevesse a última sílaba errada registrando o resto excelente, em vez de o resto é silêncio, ele teria de repetir todo o processo aleatório desde o início. Depois disso, só haveria mais 36 peças a serem escritas. O DNA humano é milhares de vezes mais complexo em estrutura que as letras nos textos de Shakespeare. Em lugar de achar que a natureza teve de voltar ao começo cada vez que aleatoriamente esqueceu um traço genético, é mais razoável supor que o universo se lembra dos passos da evolução e é capaz de construir a partir daí. Em outras palavras, o universo tem consciência de si mesmo, ele é consciente. Assim, a espiritualidade dispõe de argumentos viáveis sobre como o universo começou, argumentos transcendendo o modelo matemático de Leonard, que se mostra incompleto. A matemática não começou a explicar por que os ingredientes do universo primordial se parecem estranhamente aos materiais necessários para a vida consciente. Como observou o físico teórico Freeman Dyson, contra todas as probabilidades, a vida pode ter conseguido moldar o universo segundo os seus propósitos. Para os que insistem na primazia da matéria, também há convincentes dados materiais que levam a jogar o aleatório pela janela. Na época do Big Bang, o número de partículas criadas foi só um pouco maior que o número de antipartículas. Para cada bilhão de antipartículas, havia 1 bilhão de partículas mais um. Essas partículas e antipartículas colidiram e se aniquilaram instantaneamente, enchendo o universo de fótons. Porém, por causa do minúsculo desequilíbrio inicial, ainda restaram algumas delas depois da aniquilação, e foi daí que se criou o que conhecemos como mundo material. Qual a probabilidade de isso acontecer? Mais ou menos a mesma de explodir um arranha-céu com dinamite e encontrar um novo arranha-céu formado pela poeira que restou. Leonard apresentou descrições ainda mais intricadas dos primeiros segundos depois do Big Bang, porém, prefiro ficar com um conceito mais simples. Se só o que importa são os dados, então você, eu, todas as espécies vivas, bem como as estrelas e galáxias no nosso universo, são resultado de um pequeno e aberrante desequilíbrio no momento da criação. O universo físico tinha todas as probabilidades de não acontecer.
Mas aconteceu. E ocorreu algo mais, uma força organizadora que, sem se tornar visível, moldou a semente do conturbado e caótico cosmo. Na ausência dessa força modeladora, as probabilidades de você ou eu termos aparecidos são pequenas demais para se tornar críveis. Os físicos acrescentaram muitas outras coincidências às enumeradas por Leonardo, mas ele minimiza o espantoso estado das coisas daí resultante. As partes do universo se encaixam com precisão infinita e infinitesimal. Não importa se em pequena ou em grande escala, o cosmo continua tão exato que descarta o aleatório. Alguma coisa deve ter causado isso, e ela deve existir além do universo visível. Mesmo segundo sua própria ótica, os materialistas estão diante de uma região transcendental, e expulsar Deus dessa região não vai torná-lo menos verdadeiro. Mesmo assim, para chegar a uma nova história da criação, não há necessidade de invocar Deus no sentido tradicional, ainda que, segundo Leonardo, a sensação de espanto e alumbramento seja necessária para alguém que queira realizar descobertas científicas. O crucial, para o meu lado do debate, é que a ciência foi obrigada a olhar para o abismo existente além do tempo e do espaço, abrindo a porta para consciência, criatividade, evolução, regularidade e totalidade como princípios básicos da natureza. Como vou demonstrar, sem essas características, o universo não poderia ter produzido o DNA, a vida na Terra, a espécie humana e a civilização. Como tudo isso existe, a causa da espiritualidade nem de longe está perdida. Ela apenas começa a se afirmar.